Olá, eu sou Augusto Júnior e no vídeo anterior eu comentei com você o porquê ser um profissional católico. E dentre outras coisas, eu trazia para você a mais absoluta verdade, que é: Deus ama você. E porque te ama, te criou de maneira única, e por criar você de maneira única, tem um propósito, tem uma missão exclusiva para você, para a sua vida, para a sua história. E quando nós encontramos este Deus, quando nós descobrimos a nossa missão, nós conseguimos contribuir com muito mais eficácia. A nossa vida passa a ter um propósito, passa a ter um sentido claro e real. A grande questão que eu trazia ao final do vídeo, que talvez seja o incômodo e a dúvida de muitas pessoas, é: se Deus me ama tanto assim, ou Augusto Júnior, como você falou, por que eu não sinto esse amor de Deus? E de fato essa é uma pergunta muito importante para que nós comecemos a pensar. Veja, muitos, ao pensar desta maneira, porque não sentem o amor de Deus ou porque não veem a Deus, podem pensar que Deus não as ama, ou pior, que Deus não existe. O fato é que Deus ama a mim e ama a você com amor eterno, com amor inalterável, e nada vai poder mudar esta verdade, esta realidade. O fato de não sentir o amor de Deus, acredite, o problema, a responsabilidade, a culpa não é de Deus. Não é porque você peca, não é porque você erra, não é porque você não é uma pessoa de muita fé que Deus não ama você. Deus vai te amar sempre, independente do que você faça ou deixe de fazer, independente se você acredita ou se você não acredita, se você é bom ou se você é mau, Deus vai te amar sempre, porque Ele, Deus, é bom. Então, por que muitas vezes nós não sentimos o amor de Deus? E a explicação óbvia para isso é: Deus não é o culpado. Não é culpa de Deus por não sentirmos o amor dele, porque neste momento Ele está nos amando. Deus está amando a mim e está amando a você. O motivo pelo qual nós não experimentamos, não sentimos o amor de Deus, é por causa de uma única palavra. A palavra pecado. E antes que você queira desligar este vídeo com raiva, lá vai de novo alguma pessoa falar dessa história de pecado, que a gente é pecador e que a gente não merece nada. Escuta, vale a pena me escutar, preste atenção no que eu vou te dizer. Não se trata absolutamente de uma palavra apenas, pecado, mas entenda o sentido do que significa. A palavra pecado, ela vem do grego armatia, que significa errar o alvo. O que isso quer dizer? Significa que Deus, no seu infinito amor, tem um plano para a sua vida. Um plano que, se vivido, se aplicado, se colocado em prática, vai fazer você ter vida e vida em plenitude. Vai fazer a sua história ser extremamente relevante. Ou seja, se Deus tem um plano, significa que Ele tem um alvo, que Ele tem um objetivo, Ele tem um propósito para a sua vida. Quando nos constituiu, Deus nos direcionou para o alcance desse propósito, dessa missão, desse objetivo. Quando nós nos desviamos do propósito, do plano, do sonho, da vontade de Deus para nós, nós erramos o alvo. E aí a palavra pecado se faz existir. Veja, pecado significa errar o alvo. Quando eu, por minha liberdade, escolho não andar no caminho que Deus tem para mim,
no plano que Deus tem para mim, no sonho que Deus tem para mim, e livremente eu escolho ir por um outro caminho, e essa escolha muitas vezes é consciente, ou na grande maioria das vezes inconsciente, fato é que uma vez que eu me coloco num caminho diferente do que Deus tem para mim, eu não consigo experimentar, eu não consigo aproveitar, eu não consigo usufruir de todas as graças e bênçãos que Ele tem para mim. Não porque Ele cessa, não porque Ele para de derramar suas bênçãos e suas graças sobre mim, mas sim porque em função do pecado, em função do meu distanciamento dele, eu me torno insensível à voz de Deus, eu me torno insensível ao amor que Deus tem por mim, eu me torno insensível a toda a manifestação prodigiosa que Deus diariamente apresenta diante dos meus olhos. Como dizia no vídeo anterior, o céu, a terra, o mar, sentir uma brisa no seu rosto, é fato. Você não vê a brisa, mas você sente. Mas muitos até estão tão insensíveis que não conseguem nem constatar Deus na sua história e na sua vida. E aqui existe uma verdade fundamental. Os nossos pecados não impedem Deus de nos amar. Os nossos pecados não afastam Deus de nós. Somos nós que, por conta das nossas escolhas, nos afastamos de Deus. Somos nós que, por nossas escolhas, nos tornamos insensíveis ao amor de Deus. Portanto, este pecado que habita em nós, que nos levou, obviamente, a fazer uma escolha contrária à vontade de Deus, é que nos impossibilita, é que nos impede de experimentarmos e sentirmos este amor grandioso e maravilhoso de Deus. Um exemplo que retrata tudo isso é mais ou menos o seguinte: imagine que você tem uma vasilha com água e você tem na sua mão uma luva dessas de borracha. Quando você mergulha a mão com a luva na água, obviamente a água vai continuar cumprindo o papel dela de molhar, porém a sua mão vai ficar enxuta, porque existe uma camada protetora, que é a luva, que impede a água de entrar em contato com a sua mão. É exatamente isso que o pecado faz na nossa vida. Ele cria como uma barreira que nos bloqueia, que nos impede de sentir o amor de Deus. O amor de Deus não perde a sua propriedade. Ele não para de amar. Ele não para de nos envolver. Mas pelos nossos pecados, nós ficamos insensíveis a esse amor, a esta graça. E aí, alguns podem pensar assim: mas eu não tenho pecado, eu nunca matei, eu nunca roubei. Porém, entenda, pecado é errar o alvo. A partir do momento que Deus tem um plano para a sua vida, por exemplo, Deus quer que você seja feliz. Esse é o desejo de Deus para você. E se neste momento você não está sendo feliz, com todo respeito, você está errando o alvo. E por que às vezes essa tristeza entra no nosso coração? Porque nós guardamos mágoa, rancor, ódio de algumas pessoas. E isso machuca o nosso coração. E ao invés de perdoarmos, que é acertar o alvo, que é agir segundo o coração e a vontade de Deus, nós preferimos guardar mágoa, guardar rancor. Não por acaso você escuta uma infinidade de pessoas dizendo: fulano para mim morreu, ciclano para mim morreu. Gente, são tantas pessoas que ela vai verbalizando que morrem na história e na vida dela, que ela praticamente vai carregando um cemitério dentro de si. Imagine o quanto de podridão, o quanto de imundícies que vão se juntando ali por essas pessoas que ela vai assassinando emocionalmente, mas vai carregando dentro de si. Portanto, se, por um lado,
nós escolhemos, consciente ou inconscientemente, errar o alvo, esse é o motivo pelo qual, infelizmente, a grande maioria não consegue fazer a experiência, não consegue sentir esse amor de Deus. É como a luva que envolve a nossa mão e impede-nos de sentir a água. A água continua molhando, a água continua batendo, mas a gente não sente, porque o pecado cria uma barreira entre nós e Deus que nos impede de experimentar a sua graça. E para aqueles que dizem, eu não tenho pecado, esse é o primeiro engano crucial para que você comece a entender e experimentar o amor de Deus. A palavra de Deus, na primeira carta de São João, ela vai dizer assim: se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, não para nos condenar, mas para nos perdoar. Portanto, se eu digo, afirmo, declaro, eu não tenho pecado, eu não errei, obviamente, eu estou no meu orgulho dizendo que eu não preciso do perdão, eu não preciso da misericórdia de Deus, eu não preciso do amor de Deus, porque eu não tenho culpa, eu não tenho pecado, eu não tenho erro. E vale a pena dizer ainda que a palavra de Deus, na carta aos Romanos, no capítulo 3, vai dizer, com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. E repito, esta privação não se dá porque Deus olha para nós e fala, você pecou, eu não quero mais ter contato com você. Não, em absoluto. Deus, em sua onipotência, Ele assume o compromisso que Ele assumiu conosco. E um dos maiores compromissos, um dos maiores presentes que Ele nos deu é a liberdade. A liberdade de fazer escolhas. E se nós livremente escolhermos não ter Deus na nossa história, não ter Deus na nossa vida, ou não declarar isso, mas trilhar um caminho diferente do que Ele tem para nós, na mágoa, no ódio, no ressentimento, infelizmente, Ele respeita, mas não se afasta. Ele continua próximo, esperando a primeira oportunidade para que nós nos reconciliemos com Ele. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar, não para nos condenar. Então, meu querido, minha querida, o meu convite para você neste momento é: reconheça-se pecador. Reconheça que em algum momento na história da sua vida você escolheu livremente um caminho diferente do caminho que Deus tinha para você. E basta ver os resultados. Será que a sua vida está maravilhosa? Será que sua vida está plena como ela deveria estar? E acredite, esta plenitude só é possível de ser alcançada quando nós caminhamos, quando nós vivemos de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os planos que Deus tem para nós. Do contrário, nós vamos continuar tentando caminhar, mas nos cansando e não alcançando nenhum resultado satisfatório. O convite de Deus para mim e para você é de começarmos a mudar essa realidade. Quantos ainda, por que não dizer, que tem uma limitação, uma dificuldade imensa com a sua vida profissional, não gosta do que faz, odeia o seu trabalho, odeia o seu patrão, odeia os colegas, reclama do salário, chama o seu salário de um cebolão, né? Que você abre e chora. Várias expressões vão sendo utilizadas, as pessoas vão amaldiçoando o seu trabalho, não vão se dando conta que naquele trabalho existe uma oportunidade de santificação, de fazer a vontade de Deus, de acertar o alvo, ao invés de continuar errando. Eu entendo que, por nós mesmos, muitas vezes é difícil fazer esse exercício de
de sair desta condição de erro, de caminho tortuoso, de voltar novamente para o caminho adequado, para o alvo. Então é necessário uma graça, é necessário que um socorro venha até nós para que nós consigamos mudar esta realidade. E esse socorro, esta mudança, essa transformação, ela acontece, mas o primeiro movimento tem que ser meu, porque Deus continua aqui, continua me amando, continua amando você. Então o primeiro movimento é entender que eu tenho errado o alvo, que eu tenho pecado, que eu tenho agido e me comportado e vivido fora da vontade, fora do propósito que Deus tem para mim. Quando eu reconheço que sou pecador, que estou no caminho que não é o certo e que quero seguir o caminho de Deus, seguir o plano de Deus, seguir a vontade de Deus. Como eu digo sempre, o caminho, o segredo, melhor dizendo, o segredo do sucesso é fazer a vontade de Deus. Quando você entende isso, o êxito, o sucesso começa a fazer parte da sua história. Primeiro movimento, eu admito e reconheço que pequei. Eu admito e reconheço que errei. Eu admito e reconheço que estou andando num caminho que não é o caminho que Deus tem para mim. Quando nós fazemos isso, se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar os pecados, não para nos condenar. Aliás, eu já disse, já trouxe isso aqui em outros vídeos, Deus nos amou tanto, que a grande prova do amor dele por mim e por você foi ter enviado o seu próprio filho para, numa cruz, morrer por mim e morrer por você. Jesus, pela sua paixão, morte e ressurreição, nos libertou do pecado. Ele arrancou da nossa história, ele arrancou da nossa vida o pecado que nos impedia de termos livre acesso a Deus. Vale a pena dizer que a doutrina da Igreja Católica, ela nos ensina que o pecado originalmente, ele entrou na história da humanidade pela desobediência do primeiro homem, Adão. E a partir dele, todos os demais foram seguindo esta escolha de desobediência. Se a morte, o pecado, entrou por uma única pessoa, a salvação, o resgate, a restauração também entra por uma única pessoa. Quem? Jesus. Jesus, na plenitude dos tempos, ele vem até nós, se faz homem como nós, caminha no meio de nós, anunciando essa verdade. Deus te ama, você não consegue sentir o amor dele, porque a sua escolha de errar o alvo, de viver no pecado, te impede de sentir o amor de Deus. Não é Deus que é incapaz de te amar, mas somos nós que somos incapazes de sentir o amor de Deus. E Jesus, tendo plena consciência disso, ele mesmo vem e arranca o pecado da história da humanidade. Na plenitude dos tempos, ele assume sobre si, sobre a sua cruz, os nossos pecados. E pelas suas chagas, pela sua morte cruel, eu e você fomos curados. Portanto, quando Jesus morre por nós, naquela cruz, ele está arrancando de toda a humanidade o pecado. Este impedimento,
este bloqueio, esta barreira que nos separava de Deus. Ele arranca esta luva e nos permite novamente entrar em contato, em comunhão com Deus. Ter novamente a oportunidade de fazer essa experiência de Deus. Portanto, Jesus já te salvou. Jesus já me salvou. Esta luva que eu dei de exemplo, ela não existe mais. O pecado não existe mais ao ponto de te impedir, de ser uma barreira intransponível. Ele arrancou, ele levou sobre si as nossas dores. Por suas chagas nós fomos curados. Quando Jesus arranca pela sua paixão, morte e ressurreição o pecado, a luva, ele nos permite novamente ter acesso. Hoje, você pode ter acesso a Deus, onde e quando quiser, de onde você estiver. Inclusive neste momento, se você quiser, você pode ter acesso a esse Deus maravilhoso. O pecado nos impedia de ter acesso à graça. Reconheça-se pecador, necessitado de salvação, para que esta verdade que Jesus nos garantiu de salvar toda a humanidade, que existia antes da sua paixão, morte e ressurreição, que existia durante a sua paixão, morte e ressurreição e que passou a existir depois da sua paixão, morte e ressurreição, toda a humanidade está lavada, resgatada, redimida no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de tal maneira que você tem hoje livre acesso à graça de Deus. Jesus não vai te salvar, sabe por quê? Porque Ele já te salvou. Augusto Júnior, o que eu faço então diante disso? É o que eu vou comentar com você no próximo vídeo. Uma vez que o pecado te impedia de sentir o amor de Deus, Jesus veio por amor a nós e arrancou este pecado. Ele já não existe, essa luva já não existe. Então agora, se você se reconhece pecador, se você reconhece que muitas vezes você estava andando longe do caminho, do alvo que Deus tem para você, e você toma consciência de que você precisa desta graça, Ele vem ao nosso encontro. Ele nos resgata e Ele nos permite novamente esse livre acesso a Deus e seu amor. E se você quiser, agora você pode ser mergulhado neste amor de Deus. Já não existe mais barreira, já não existe mais obstáculo, já não existe mais pecado que te impeça de ter acesso ao amor, à graça e à bondade de Deus. Faça comigo a experiência agora, onde você estiver neste momento. Deixa Deus amar você. Deixa Deus mudar a sua história. Deixa Deus mudar os seus pensamentos. Deixa Deus transformar a sua vida, transformar o seu coração. E a partir deste encontro maravilhoso com este amor de Deus, deixe esse amor de Deus transbordar para o seu casamento, para o seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, para o seu relacionamento profissional, com o seu trabalho, com a sua carreira, com a sua profissão. Deixe agora esse amor de Deus resgatar o plano, o sonho, a vontade que Deus tem para a sua história e para a sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu oro por cada um desses meus irmãos e irmãs que neste momento precisam do Teu socorro e do Teu resgate. A Tua palavra, Senhor, nos atesta que todos nós pecamos e todos nós estamos privados da glória e do amor de Deus. Neste momento, eu clamo, pedindo que, pela paixão, morte e ressurreição do Seu Filho, o Senhor venha mais uma vez arrancar de todos e cada um de nós todo o pecado que nos impedia de sentir a Tua graça. Vem sobre nós, vem ao nosso socorro, vem ao nosso encontro, Senhor, com Tua graça generosa, bondosa, amorosa. A condição, Senhor, para termos acesso a essa graça é nos reconhecermos pecadores. Eu, junto com esses meus amigos, meus irmãos, reconhecemos que somos pecadores. Eu reconheço, eu, Augusto Júnior, reconheço que sou pecador, necessitado de salvação. E a partir de agora, Senhor, eu tomo consciência de que nenhum pecado mais me impede de ter acesso à Sua graça, porque o Senhor morreu por mim
e me resgatou na cruz. O castigo que estava sobre mim pesou sobre o Senhor. E por tuas chagas, Jesus, nós fomos curados. Obrigado, Senhor, por toda a libertação, por todo o resgate que o Senhor está realizando na vida de cada uma dessas pessoas que acompanham agora este vídeo. Que venha sobre elas o teu amor e que elas se sintam mergulhadas no seu amor, que não cessa de alcançá-las, de transformá-las, de libertá-las. Receba, meu irmão, minha irmã, um milagre que você precisa hoje para fazer a experiência desse amor lindo que Deus tem por você. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe aqui o seu curtir, deixe os seus comentários, compartilha com quem você acredita que precisa. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.